Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal Marcelo dos Santos e obrigado por você acompanhar o propósito deste canal, que é levar algumas ideias, abordando conceitos e também compartilhar conhecimento e, acima de tudo, levar também entretenimento. Tudo isto repercutindo nas nossas plataformas, tanto no Spotify como Apple Podcasts e as demais mídias sociais, onde levo também esta forma de abordagem de comunicação. Por isso, no episódio de hoje, quero aqui falar sobre o mercado dos dados pessoais. Pensando bem, eu creio que você, enquanto ouvinte, enquanto espectador, enquanto pesquisador deste tema também, você já deve ter percebido que possamos dar algumas fontes para que você também possa, então, até mesmo complementar este nosso desejo de falar, de tocar neste assunto. Por que eu estou falando isso? Veja bem, todos os dados pessoais que são coletados pelas plataformas, inclusive nós falamos aqui não só das plataformas de e-commerce, mas também pelas plataformas de mídia e redes sociais também. Ou seja, todos os dados que nós oferecemos a partir do nosso CPF, RG, endereço, tudo isso é uma forma de oferecer gratuitamente para estes canais em que estão armazenados estes dados. Por isso, o propósito desta chamada, neste episódio, em um futuro muito próximo, você vai poder trocar seus dados pessoais por dinheiro. Isto é uma fonte fidedigna de falar que a partir já de 2020, lá em 2020, esta recorrência, este elemento, esta perspectiva já vem sendo transitada nos meios onde essas plataformas e também os especialistas estão falando sobre isso. Ou seja, nós poderemos então acessar aplicativos para verificar o saldo em tempo real dos dados pessoais armazenados nestes sistemas, né, de inteligência artificial, se podemos dizer assim, e também será possível trocá-los por uma moeda como o real, dólar, euro, enfim. Toda a transação que, na verdade, ela custa você também oferecer a sua identidade, é uma forma de coletar esses dados pessoais e, inclusive, compor, então, uma forma de rendimento, ou seja, um planejamento de financeiro familiar, como atesta, então, esta pesquisa. Pois bem, o que eu quero aqui apresentar brevemente até agora, o que se tem de notícias sobre este tema, este assunto? Podemos aqui até associar como um assunto complexo também, mas não deixa de ser também algo que possa adquirir de uma forma contundente e também que preste serviço esta contrapartida entre o usuário, você, eu e qualquer usuário que porventura oferece, ou seja, coletado seus dados pessoais em uma transação, por exemplo, financeira, em uma transação de uma compra de um produto de um e-commerce e etc. Só quem tinha autorização para realizar este tipo de operação eram as empresas, isso é notadamente falado, ou seja, movimentam bilhões de dólares então, para adquirir então, esses dados de usuários, e isto em um incremento de banco de dados e, consequentemente, o valor de seus negócios. Ou seja, o banco de dados de uma empresa e de grandes empresas, vamos falar aqui das Big Techs, por exemplo, Facebook, tem o Instagram, o WhatsApp, ou seja, a porcentagem de usuários é infinita. Os modelos de monetização, na verdade, a partir dos dados dos consumidores, são movidos pela qualidade da informação. Esta que é a grande fonte de recursos de uma empresa também. Pois bem, vamos dar um exemplo. Em 2012, o Facebook então adquiriu então, o Instagram com 30 milhões de usuários por $1 bilhão. E atualmente, cerca de 1 bilhão de usuários, estima-se que a empresa tenha um valor de mercado de $100 bilhões, ou seja, um faturamento de mídia em mídia do Instagram. Lá em 2019, se percorrermos também em 2020, foi próximo dos seus mais de $20 bilhões, ou seja, a receita relacionada então aos dados dos seus usuários.
de cada perfil ali também é incorporado. Ou seja, o comércio de dados pessoais da internet é uma prática comum e ocorre por meio de uma classificação, como diz o registro, né, de armazenamentos. Por exemplo, os dados dos usuários que visitam sites de artigos de luxo, por exemplo, costumam ser valiosos para as informações sobre aqueles que compram livros, que compram sapatos. Enfim, é uma forma de mensurar e também fazer esse comparativo de que dentro deste nicho, dentro essa perspectiva, a moeda circula de um valor, de uma camada, entre as camadas, de uma interface em que os usuários enxergam. Ou seja, a tecnologia alcança infinitamente os dados que são vendidos a cada segundo. Pois bem, esta transação aqui que eu posso construir e também valorizar a partir destas premissas, você se torna então um produto, ou seja, o seu dado é um produto e os dados têm um valor financeiro avaliado que por sua vez que são comercializados e você participa ativamente desta transação, pelo menos podemos dizer assim, no momento em que você está, você clica um botão do seu computador, por exemplo, ou do seu smartphone, por uma transação ou até mesmo de um fornecimento de dados para uma comprovação de renda, por exemplo. E isso é uma operação de dados pessoais e que por isso as empresas lucram com isso. E as leis que estão surgindo em todo o mundo em relação à privacidade dos dados dos usuários estão aí que não serão empecilho para que essas transações ocorram de maneira limpa, de maneira transparente e que as regras, por sua vez, serão muito mais efetivas a partir de uma certificação da veracidade das informações. Pois bem, uma recente alteração no Regulamento, né, Geral da Proteção de Dados da União Europeia, isso diz que as leis da privacidade do mundo estão se solidificando ao redor do mundo. E isso, inclusive, aqui no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vai permitir, então, que os indivíduos geradores dos seus dados também participem de transações financeiras. E isto é uma repercussão muito conciliar e conciliadora, porque a partir do momento em que surgem serviços de armazenamento de dados e que, na verdade, vem a prometer ajudar o enriquecimento e monetização dos seus próprios dados, seria uma troca de gestão, ou seja, a gente pode aqui até vislumbrar mais lá na frente e também, como já está sendo incubada, por melhor dizer, que surgirão startups para mediar esta fonte de recursos do usuário para obter então a monetização de seus dados quando for realmente coletados por empresas, por plataformas digitais, por aplicativos e assim por diante. Tudo isso é uma forma de disponibilizar os seus dados pessoais e ao mesmo tempo acompanhar então a evolução das transações relacionadas, que por sua vez uma forma de conveniência para que possa nenhum dos lados também se comprometer de outras formas e oscilando também de quais valores estão ali embutidos e incutidos. Ou seja, os hábitos da internet não serão mais os mesmos, ou seja, os hábitos que possam assim dizer serão um dos principais fatores de variação. Pois bem, chegando à nossa conclusão, o impacto da tecnologia da informação na vida das pessoas está iniciando uma nova economia que é chamada de economia de dados. E as empresas que antes eram as detentoras exclusivamente deste potencial de faturamento, então passaram a ter o seu valor definido pela quantidade e qualidade dos dados que armazenam, ou seja, especialmente sobre os consumidores e usuários. E o efeito da Big Data, logicamente, trata então uma forma de um valor de negócio, e esses negócios, por sua vez, estarão bem disseminados de forma de transação financeira, mas
com este efeito muito mais positivo para o próprio dono dos dados, que é você, eu e qualquer pessoa que está relacionando e também se conectando com a sua devida forma e fórmula de gerar valor e também gerar uma nova fonte de renda, se podemos dizer assim, que seria uma fonte de renda adicional. Por outro lado, se olharmos então a história da sociedade, vamos perceber que a era industrial criou a economia do petróleo, totalmente baseado lá nas suas obras-primas e assim por diante. Não é? E tudo isso gerou então uma informação de dados. A matéria-prima era fundamental para o mundo dos negócios. E o caso também dos dados também são rotulados como um novo petróleo, ou seja, a captação desses dados será uma mina de ouro para quem de fato esteja então interessado a partir deles como propósito também de fazer negócios. Os usuários então estarão no centro desta economia de dados. Pois bem, o que eu quero dizer aqui é que a partir do momento em que se valoriza, em que se monetiza a partir de uma era da informação que está desempenhada, as empresas de tecnologia, então, estarão atentas e vão abrir mão dos lucros, não vão abrir mão dos lucros relacionados ao uso deles. A verdade é que pode-se haver e haverá uma queda de braço entre usuários que geram dados e as empresas que, por sua vez, comercializam esses dados. O fato é que, segundo então essa pesquisa extraída do MIT Technology, da sua revista, os créditos que eu coloco nesta abordagem, o perfil de todo aquele que investe nesta economia de dados estará então focado para que uma nova fórmula de monetizar negócios a partir da captação de dados, isto venha então como propósito, né, na verdade, de estabelecer um novo ecossistema e de uma fórmula de estar beneficiando um novo mercado e com isso ambos os lados lucrarem com isso também. Pois bem, este é um fator que eu gostaria de apresentar neste episódio, falando sobre o mercado dos dados e, na verdade, os créditos desta abordagem é extraída, então, de um artigo pesquisador de cultura analítica a partir do MIT Technology, que apresenta, então, toda essa infraestrutura da base do Data Science. Por isso, obrigado pela sua atenção e quem sabe numa outra oportunidade posso aqui também discorrer, então avaliando e também ampliando esta discussão. Até a próxima, um grande abraço.